Fala, meu povo, tranquilo? Estamos aqui começando mais um episódio do AR Podcast, né? O podcast do Antônio Reginato. Eu sou o Ricardo. Eu sou o Cauã. E hoje a gente vai, diferente dos outros episódios, a gente vai tratar de um assunto um pouco mais sério. A gente vai largar aquela coisa meio bem humorada, né, digamos assim. Sim, então, o episódio de hoje vai ser diferente. Mas antes, se inscreva no nosso canal. Deixa o joinha, compartilha pra geral e não se esqueça de nos seguir no Instagram, ó. Desculpa. Vai. E também tem o link do Spotify pra você nos ouvir. Se você não gosta de ver a nossa cara, tudo bem, ó. Tem aqui o link só pra você ouvir, tá? Você botar no carro pra curtir e tal. Se você gosta desses meninos informando que é genial, então ouve lá e nos acompanha. Simbora. E o episódio de hoje, como eu tava falando, vai ser diferente do comum. Porque nos episódios comuns a gente... Só nós dois a gente fala isso, a gente argumenta tudo. No episódio de hoje... nerd, então vamos deixar ele só conversando. No episódio de hoje a gente tá seguindo totalmente o roteiro, pra não ter informações falsas deixa eu botar aqui, mano, em relação a esse tema. Dados históricos. Exato, né? porque não pode ter. Então a gente vai ler bastante o roteiro pra não ter informações falsas. Então a gente vai seguir totalmente o roteiro. E na maioria das vezes eu que vou falar. E o Ricardo só vai comentando. Só dar umas pontinhas, cara. Por causa que, assim, tipo, como se trata de dados históricos, então, assim, eu já tenho um certo medo de errar alguma coisa, né, cara? Exato. Por causa que bota em jogo, eu vou abrir aqui e tal. Abre jogo também pela questão dos nossos professores de história. Inclusive, um beijo, Marcelinho, benção. Exato. Deixa eu pedir a benção, né? O pai, né, cara? Claro. E tipo, enquanto a dados históricos, a gente não pode errar. E a gente vai falar sobre um assunto também muito delicado, que é o quê? Guerra na Ucrânia. Exato. Rússia versus Ucrânia e tal. Então, você pode começar, Calma? Vamos lá. Para início de conversa, vamos começar pela motivação. Pela motivação da guerra. Que tudo começou assim, digamos. O clima bélico que se tornou entre a Rússia e a Ucrânia foi em 2014 com a tomada da Península da Crimeia. Com a tomada da Península da Crimeia, criou um clima bélico. O que é o clima bélico? Criou aquela tensão, aquele cheirinho de climão. Exato. Sabe? Criou realmente aquele climão. Sabe? E essa guerra, falando um pouco, dando um resuminho dela, essa guerra está trazendo muitos problemas para a Europa. Podemos ver, quando a gente vê em reportagens, tudo, a Europa, quando é inverno, é um frio muito extenso e muito frio mesmo. Por exemplo, na Inglaterra mesmo quase não tem calor, né? Exato. Praticamente. Então, todo mundo, as pessoas lá, é tudo a gás natural. Movido a gás natural, chuveiro elétrico, não é chuveiro elétrico, lá é gás natural. E o gás natural é aquele que vai formar energia, que é o frio, né, pro chuveiro principalmente, digamos assim. Vamos lá, então isso traz um clima, porque querendo ou não, a Europa, digamos que tá contra a Rússia. Sim. Sim, porque... Pelo simples fato que a maioria delas faz parte da OTAN, né? Exato. E também tem a UE, que é calma aí que eu vou achar. É a União Europeia. Que é a União da Europa. Ui! Então vamos lá. Como eu havia dito, a guerra começou com a tomada da Península da Crimeia. Para você que está se perguntando, o que é península? Península é uma porção de terras que é quase totalmente cercada por água. É quase uma ilha, mas ainda continua ligado ao continente de um de seus lados. Então não é totalmente uma ilha, porque se for para ser uma ilha, ela não estaria ligada a nenhum continente nem nada, não estaria ligada a terras ali perto. Isso. Mas... Aí voltando ao clima bélico. O clima bélico com a tomada da Península da Crimeia. E em 1991 teve quando a União Soviética... Em 1991 teve a independência da Ucrânia. Verdade. A independência da Ucrânia por quê? Verdade. Porque antes ela fazia parte da União Soviética. Era aliada entre aspas. Porque ela fazia parte da União Soviética, o povo deve pensar, então ela era aliada, deve, né, ter um maior amigo, tudo. Mas na realidade não era isso. Porque
elas não era aliada entre aspas, digamos assim, é porque nesse período a população ucraniana teve a sua liberdade reprimida, por meio da imposição de práticas culturais e linguísticas. Além disso, parte do período soviético ficou marcado na Ucrânia, por um período de grande fome que dizimou uma fração dos habitantes do país. Então, quer dizer, não era aliado a coisa nenhuma, eles só tava ali, você é meu vizinho aqui, você faz parte do meu clã, você faz parte da minha União Soviética. O que é clã, filho? Clã como eu posso dizer, um grupo, digamos um grupo ali. Sim. Voltando, no passado a Ucrânia fazia parte do Império Russo, que o Império Russo teve a União Soviética, antes da União Soviética era o Império Russo, e após isso... Russo não. Russo, desculpa. Tá. E ultimamente, assim, se for pensar, a Ucrânia realmente foi... Tipo, dando uma pontinha aqui. A Ucrânia, ela compartilha um pouco da questão junto com cultural, a Rússia, linguística, essas cultural, coisas. Porque se você for reparar, a Ucrânia, ela praticamente fala a mesma língua, né? Exato, porque no passado a Ucrânia foi dominada pelo Império Russo, que depois se tornou a União Soviética. Sim. Então ela foi o quê? Dominada. Ela, você tá aqui? Pronto, você faz parte do meu território. Entendeu? E agora no século atual, digamos... Depois que ela se tornou, como é que eu posso dizer, independente? Não. Isso daí foi o que aconteceu antes da independência dela, quando ela fazia parte da União Soviética e Império Russo. Império Russo depois da União Soviética. Assim, começaram a se complicar quando ela começou... Exato. Não, aí já teve um climinha já, porque depois disso ela queria entrar na OTAN, queria entrar na UE, porque queria fazer uma proteção dela, digamos assim. Então, não é porque é um país pequeno, né, que vai ter força armada bem fortalecida, né, digamos assim. E também, querendo ou não, ela não fazia mais parte da União Soviética, não tinha tantos aliados assim. E agora, no século atual, a Ucrânia foi invadida pela Rússia, realmente. Então, a gente vê que está tendo bastante conflito armado, principalmente quando... Isso tudo por causa daquela península da Crimeia que aconteceu em 2014. Isso, porque... A partir daí começou a se agravar. Isso foi digamos que o estopim. O estopim do clima entre a Rússia e a Ucrânia. Tipo, já andava meio mal das pernas, mas ainda dava Exato. Mas depois já começou as coisas complicarem e tal. Isso, aí no ano passado que começou a invasão. Exato? Certo? Sim. Então, digamos que tudo começou por conta da tomada da península da Crimeia. Então, aí com a independência da Ucrânia em 1991, houve uma aproximação desse país com as demais nações europeias. Sim. Quando eu digo isso, o que quer dizer? Que ela queria participar da OTAN e da UE. Então, quer dizer, a aproximação dela da OTAN e da UE, quer dizer, com os outros países, tudo... criou ainda mais, gerou mais ainda o clima bélico entre a Rússia e a Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia, digamos que ela serve de escudo para a Rússia. Porque antes ela de chegar na Rússia, chega na Ucrânia primeiro. Exato, passa na Ucrânia depois para chegar na Rússia. Então, quer dizer, se, vamos dizer, tá tendo uma guerra, Estados Unidos vai atacar a Rússia. Vai ter a Ucrânia ali no meio que vai servir de escudo. Então, quer dizer, a Rússia... né, dos mísseis chegar. A Rússia... Não, os mísseis vai chegar. Mas a Rússia, por tomada de território, assim, de terrestre, tropa terrestre. Digamos que para a Rússia não chegar, para essas tropas inimigas não chegarem na Rússia, eles iam atacar a Ucrânia para poder... digamos que acabar com essas tropas e não chegar na Rússia, entendeu? Então, provavelmente eles sacrificariam a Ucrânia nesse requisito de invasão. Seria o irmão mais velho aproveitando o mais novo, digamos assim? Meu Deus, que colocação, mas digamos que é isso. Não, por causa que é assim, tipo, por exemplo, a nação tá aqui, a Rússia, grandona, né? A maior nação em questão territorial, né? Eu vejo aula de geografia, viu, gente? Por favor, né? E o que acontece? Tipo, aí a Ucrânia lá, um ovo praticamente, o negócio terrestre. O que a Rússia vai pensar? Pô, a gente já tem uma das maiores coisas armadas, uma das forças armadas do mundo. Uma das maiores não, a primeira, né? Aí já temos um monte de coisa circunvizinha aqui, Paquistão, não sei o que. Cara, vamos usar a Ucrânia, né? Exato. E aí, essa aproximação da Ucrânia na OTAN e na UE foi por conta
como eu posso dizer, de questões de questões econômicas. Quando eu digo que a Ucrânia estava se aproximando da OTAN e da UE, é por conta de questões econômicas, que eles queriam investimento, essas coisas. E também, principalmente, na questão de exército, de tropas, essas coisas, seria bastante interessante para eles. Então, isso foi a motivação do clima bélico entre a Rússia e a Ucrânia. Entendeu? Sim. Um desses fatores, além da questão da invasão da península da Crimeia, parte do território ucraniano, ocorrido durante o ano de 2014, a Rússia, além de ter invadido essa área, oferece apoio às forças rebeldes presentes no leste da Ucrânia. Então, quer dizer, eles já tomaram a península da Crimeia. E ainda para alimentar esse clima bélico, eles apoiavam, digamos que as facções. Facções criminosas, digamos assim? Não é. Porque lá, digamos que não é a facção. Seria as forças rebeldes. No nosso cotidiano aqui, no nosso país, seria as facções. As forças rebeldes lá seria isso, entendeu? Sim, sim. Então, parte das províncias do leste ucraniano registraram grandes perdas econômicas e humanas ao longo do conflito. Conflito esse que está sendo muito prejudicial também para a economia europeia. Então a gente já está falando do clima do conflito que está acontecendo hoje. Uma coisa assim que me chamou a atenção assim, acho que eu já vou pular muito mais lá na frente. A Rússia, ela, o primeiro lugar que ela já foi atacar a Ucrânia foi, Kiev, né? Que é o nome da cidade lá, que é a capital da Ucrânia. Exato. Sabe, o que mais me deixa chocado, assim, vou pegar um exemplo simples aqui. Qual dos estados, assim, qual é a cidade onde tem mais coisas econômicas, né? São Paulo. Então, imagina se tá acontecendo uma guerra entre, sei lá, vou conjecturar aqui, entre Estados Unidos e Brasil, uma coisa que eu acho que não aconteceria muito, mas, enfim. Cara, por exemplo, os Estados Unidos, beleza, vamos atirar lá no Brasil. Qual é o primeiro lugar? Vamos para São Paulo. Por quê? Porque já quebra a economia. Exato. E exatamente o que aconteceu com a Ucrânia, né? Exato. Acabou com Kiev, acabou com tudo. Então, as causas das tensões entre a Rússia e a Ucrânia foi principalmente isso. Essa frase é muito boa. Acabou com Kiev, acabou com tudo, mais tranquilo. Então, voltando, as causas da tensão entre a Rússia e a Ucrânia foi por causa disso. Que é a tomada da Península da Crimeia, a aproximação da Ucrânia na OTAN e na UE e a apoiação da Rússia para forças rebeldes no território ucraniano. Certo? Agora, a gente vai falar sobre... Eu já tinha falado um pouco que é a importância da Ucrânia para a Rússia. Sim. Porque se a Rússia está atacando a Ucrânia por ela se aproximar da OTAN e da UE, é porque ela é realmente muito importante para eles, certo? Sim. Então foi o quê? Foi, especialmente em termos geopolíticos, a Ucrânia é o escudo da Rússia. É um escudo contra a possível invasão do território russo. Então, um desses motivos é isso. E o outro motivo, de acordo com a minha pesquisa e de sites confiáveis, o outro motivo é que Wikipédia. Não, pelo amor de Deus. Que a Rússia... Braille, imagina. Que a Rússia, por sua vez, tem um desejo de ampliar seu território. Então, quer dizer, a Rússia já é enorme. E eles ainda têm o desejo de dominar mais ali. Então, esse motivo que a Rússia tem por ampliar seu território, ela optou pela Ucrânia. Porque, querendo ou não, Ucrânia, elas têm as culturas... País pequeno, para começo de conversa. Não, mas ela não está pensando nisso. Está pensando em cultura, em língua, as coisas são tudo praticamente iguais. Seria então, mais fácil, eles chegarem lá e meter bala em tudo. Assim. Alguns costumes são iguais, como idioma, religião, cultura. São iguais com a da Rússia, seria uma boa coisa para a Rússia, mas isso não é admitido pelos ucranianos. Então, quer dizer, mesmo que a Rússia e a Ucrânia sejam quase países idênticos por requisitos de costumes, como idioma e religião, os ucranianos, os moradores da Ucrânia, não aceitam isso. Não querem que isso aconteça com o território deles. Então, isso não é admitido por eles. E uma dúvida que eu sempre tenho aqui, já pulando para o próximo tema, é o que os Estados Unidos
ela tá meio que se envolvendo, né, na briga, digamos assim, para defender a Ucrânia, digamos assim, por causa da OTAN, né? A OTAN, exato, porque a Ucrânia queria a aproximação da OTAN e da UE, e a OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Que nem aqui, ó, vou ler aqui um pouquinho aqui, ó. O conflito envolve diversos atores políticos, nível mundial e regional, como, por exemplo, por parte da OTAN, que tem os Estados Unidos. E os Estados Unidos é a maior potência econômica e militar do mundo, portanto, muito influentes, assim, ou seja, eles devem ter uma facilidade do caramba, né, para se comunicar. Não, ó, vamos pensar nos fatores antigos. Sim. A Rússia e os Estados Unidos já tem uma rixa faz um tempo já. Nossa. Uma dessas coisas que a gente estudou recentemente foi que a União Soviética e a Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos estavam na Guerra Fria. Que é o que capitalismo foi versus socialismo e tal. E que foi um conflito não armado diretamente, não foi diretamente um conflito só assim. Só foi um conflito meio que ideológico e econômico. Exato, porque com esse... Como, por exemplo, a corrida espacial. Exato, com a corrida espacial. Então teve bastante fatores assim para os Estados Unidos querer... Vamos dar crédito a quem merece. Marcelinho, eu te amo, cara. Benção, pai. Deus abençoe, filho. Simbora. E aqui, ó. A Ucrânia... Oh, Jesus. Calma, meu roteiro foi pro beleléu aqui. Para ajudar a si próprio, os Estados Unidos veem no apoio à Ucrânia uma tentativa de enfraquecer as aspirações territoriais russas. Por conta deles ter um climinha assim de questões econômicas, essas coisas. Não é nem rixa, um quer ser melhor que o outro, digamos assim. Então, ele vê nessa participação se aliando à Ucrânia, ele vê isso como uma tentativa de enfraquecer as coisas, a economia, essas coisas da Rússia. Porque, querendo ou não, na Rússia, com esse conflito, está acontecendo bastante coisa. Várias marcas famosas, como McDonald's, essas coisas saíram do território russo. Então, não tem mais na Rússia essas coisas por conta desse conflito. Por causa que agora, tipo, não é ideia política, gente, não é coisa que a gente tá tirando da nossa cabeça. Mas é algo que, tipo, é fato. A Rússia vive uma ditadura, praticamente. Por causa que, por exemplo, acho que até os próprios russos não querem guerra com os ucranianos. Eles não querem. E, tipo, o Putin vai lá, não, vamos querer invadir a terra. Beleza, chega lá, mete arma em todo mundo e acabou. Então, assim, cara, então, tipo, é coisa assim, tipo, loucura, assim, mesmo do cara. Então, assim... Agora, dando continuidade ao assunto da guerra da Ucrânia e a Rússia, a gente vai falar um pouco sobre as preocupações mundiais que esse conflito está trazendo e que pode trazer, de certa forma. Que, no caso, a maior preocupação que tinham é que que realmente existisse um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, certo? Mas, como a gente está vendo, realmente aconteceu e está acontecendo até hoje. Sim. Agora, a maior preocupação é que esse conflito não envolva mais países. Sim. Porque se envolver outros países, pode ser que acabe se tornando ou uma guerra nuclear, porque se pegar os Estados Unidos, a China tem aliada da Rússia, é aliada da Rússia. Sim. Então já tem as bombas nucleares, tudo, então é um conflito nuclear, se continuar. E também um conflito mundial, vai uma terceira guerra mundial. Então não pode acontecer envolver mais países. Sim, por causa que assim, tipo, vai mexer, e se não mexeu, né, cara, com a economia de todos os países, assim, e também estamos falando de países grandes, né, que estão na batalha junto contra a Rússia, né, contra a Ucrânia. Exato, querendo ou não, a Europa são potências, pô. Tem vários países que são potências mundiais e também, né, sim. É a Europa. Europa, né, pô? Exato. E a Rússia é a maior coisa de força armada do mundo, né, cara? Tá Sim. Assim. Agora falando para finalizar o tópico e finalizar o nosso mais um episódio, vai falar sobre os reflexos da tensão no Brasil. A tensão entre a Rússia e a Ucrânia, de certa forma, gera reflexos no Brasil, como eu havia dito. Sim. Por causa de interesses econômicos no Brasil em relação aos outros países. Porque vamos pensar assim, se o Brasil ficar aliado da Rússia nesse conflito, vai gerar
como pode dizer, uma barreira entre as negociações entre os Estados Unidos, por exemplo. Sim. E já se o Brasil ficar do lado dos Estados Unidos, da Ucrânia, vai gerar uma barreira com a economia, com os negócios, com os interesses econômicos do Brasil Principalmente na por Rússia. causa de uma coisa que a gente ouve muito nos jornais, né? O tal dos fertilizantes, né? Por causa que para alavancar E querendo ou não, a agronomia, né, do Brasil. Exato, querendo ou não, o Brasil, ele exporta e importa. Ele, por exemplo, o Putin, como eu tinha visto esses dias, ele tá fazendo o quê? Vendendo o álcool, o etanol, como que é o nome? Petróleo. Petróleo, isso. Petróleo. Tá vendendo petróleo mais barato pra gente. Uhum. Então, os outros países podem ter ficado alertas, pode ter a possibilidade de correr deles ter ficado, por exemplo, pensar, nossa, o Brasil tá apoiando a Rússia agora. Entendeu? Então eles podem pensar isso. Muitas pessoas pensam, né, que o Brasil está realmente apoiando, né? Exato. Mas vale lembrar que o Brasil não tá em nenhum lado. Ele tá só ali. Tá só vivendo o Brasil. Só tá acontecendo no Brasil. Tá ali só. Entendeu? Não se mostrou apoio nenhum e nem outro, né? Tá ali, recebendo ali, fazendo alianças econômicas e tal, né? Então, um dos reflexos da tensão no Brasil é que pode, se ele escolher um lado, pode ocorrer uma barreira nos interesses econômicos de negociações com os outros países. Como eu havia dito, antes a questão requer do governo brasileiro uma tomada de posição. Eles queriam uma tomada de posição do Brasil, mas com isso afeta os interesses do país no exterior. Como havia dito antes, dependendo da escolha, pode gerar graves consequências para a sua economia política e externa. Então vai ter um grande problema se o Brasil tomar uma posição diante desse conflito. Porque assim, por causa que, por exemplo, a gente já teve a pandemia que quebrou todos os países, né, velho? Então assim, tipo, imagina se tipo, tá tendo a guerra agora e tal, velho, aí o Brasil cai de vez a economia, cara. Então assim, não é paia. E também, agora não é um assunto tão... É um assunto sério, claro, mas só que esse fator de reflexos tá mostrando como pode afetar o Brasil de certa forma, certo? Sim, sim. A gente tá falando disso. E no Brasil existem descendentes de ambas as nações, que habitam toda a região sul brasileira. Nesse sentido, gera apreensão entre as comunidades dos dois países no território brasileiro, por temerem pelos amigos e parentes que ainda habitam suas nações de origem, onde está ocorrendo um conflito. Sim. Então, quer dizer, os descendentes dos russos, dos ucranianos, tá bastante preocupado com aqueles que não conseguiram sair do país, essas coisas, por causa desse conflito. Entendeu? Então, isso daí é só como afeta a população descendente desses povos aqui no Brasil, entendeu? É só como afeta. Exato. E o conflito, agora a gente vai falar sobre o conflito atualmente. Por causa que, tipo, vamos atualizar, né? Por causa que, por exemplo, agora estamos no momento que a gente tá gravando esse episódio, a gente tá em um momento eleitoral aqui no Brasil. Sim. E, tipo, o povo ficou meio desnorteado, né? Sobre assuntos da guerra. Então, como é que, tipo, tá o conflito, né? Atualmente, né, cara? Olha, pode ser que quando eu fiz esse roteiro tá acontecendo isso, mas pode acontecer de agora ter acontecido várias coisas, depois que lançar o episódio também pode ter acontecido várias coisas. Sim. Esperamos que não, né? Coisas ruins. Então, de certa forma, infelizmente ainda acontece o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Muitas vidas foram perdidas nesse conflito. Claro, a economia também está prejudicada. Mas ao nosso ver, assim, o conflito não irá acabar até os países conseguirem seus desejos. Porque, querendo ou não, pro conflito acabar, eles têm que conseguir os desejos deles. O que seriam esses desejos? Né? Isso, os interesses econômicos, tudo. O que seriam esses desejos? A Ucrânia, por parte da Rússia, a Ucrânia não... Tá, vai. A Ucrânia não entrar na OTAN, na UE. Eu não tenho certeza se ela entrou, alguma coisa. Possa ser que já tenha entrado. Mas tem esse problema, esse desejo da Rússia, da Ucrânia não entrar. E também que ela fica ali só, né? E talvez no futuro ela possa fazer parte do território russo. Ter aquela abrangência, como eu disse a tomada de território, né? Isso, como eu disse lá no começo. E mas isso não o próprio Putin tomar, né? Por causa que, tipo, por exemplo, como a gente já falou, né, lá atrás,
tipo, a Ucrânia tava servindo praticamente de escudo. Pô, tem a mesma Exato. língua, tem a mesma cultura, tem tudo, então vai ser mais fácil. Mas eu acho que essa não é a maior preocupação deles agora, né? Sim. Mas ele tem esse desejo. Não é que vai acontecer, eu vou pegar ela pra mim. Possa ser que aconteça, dependendo. Mas, tá falando o quê? Tá só... Isso daí é só um desejo. Um desejo só. Não é nem uma possibilidade, eu acho, entendeu? Sim. E... eu queria deixar claro que atualmente o conflito está sendo centralizado em mísseis, sendo jogados em construções inativas ou até mesmo habitáveis. Como a gente pode ver em jornais, tudo, tá realmente lançando bastante míssil em construções, em prédios, possam ser inativos ou habitáveis, que são que mora pessoas, tudo. Se eu não me engano, eles lançaram mísseis e tal. Se eu não me engano, qual é o nome daquele lugar? Chernobyl, se eu não me engano, fica na Ucrânia, né? Exato, e tem e um pouco mais para trás, falando um pouco do passado, eles também lançaram um míssil uma usina. Tinha uma usina lá que tinha bastante negócio, produtos radioativos, se eu não me engano, e poderia comprometer muito o território, entendeu? Em si. Muitos cidadãos, alguns com sorte conseguem, mas outros... tem que ler... Muitos cidadãos tentam fugir de suas cidades. Alguns com sorte conseguem, mas outros, por outro lado, não conseguem. Pessoas ainda perdem a vida diante do conflito. Isso não vai acabar até o conflito se encerrar. Essa perda de vidas humanas e tudo. Tipo, perda de território, perda de locais e tal, né? E agora a gente falou tudo, falou do conflito atualmente. Cara, e assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu não sei se acredito que, como te conheço, cara, você deve ter tomado esse cuidado, cara, pra não pegar informações falsas, né? Sim, sobre a guerra e tal. Então, cara, se você que tá me assistindo, velho, tenta procurar informações sobre a guerra e tal. Primeiramente, atuais e verídicas. Em canais que, falam realmente a verdade, cara. Tem que tomar cuidado em tudo que você vai pesquisar. Em tudo vai que pesquisar você vai pesquisar também no Braille, né, cara? Aí, pô. Realmente. Mas tudo que vocês vão pesquisar, que vocês irão pesquisar, tem que tomar cuidado, porque tem que ver se são informações verídicas e que tem procedência certa, não fake news. Sim. Certo? Pra não cair em fake news e espalhar as coisas erradas pros outros. Então é isso, meu povo. Então esse aí foi o nosso episódio, né? Falando sobre a guerra na Ucrânia. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like. Deixa o joinha, compartilhar. Siga-nos nas nossas redes sociais, né? No caso, só o Instagram, né? E também tem o link do episódio do Spotify, certo? Sim. E os outros episódios você pode entrar aí no nosso canal, você vai encontrar e tal. E são episódios assim, massas, né? Exato. Pelo que a gente tá gravando e tal. Nossa, tá um resultado assim. Sim. De outro nível. Então é isso, meu povo. Deus abençoe. Obrigado aí por ter assistido e tchau, tchau. Até mais.